Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje vamos falar dos maiores livros que eu já li. Então, né, eu já faço esses levantamentos das leituras que eu faço, das páginas dos livros que eu leio e também os autores, assim, basicamente desde 2010, né? Que eu tenho esses dados porque é quase um processo de fechamento do ano, das leituras que eu fiz no ano, e já que eu faço isso há muito tempo, então eu tenho muitas informações, assim, muito de fácil acesso. Não é algo que toma meu tempo no dia a dia em questão de leitura, assim, então por isso que eu consigo manter atualizado, assim, anualmente. E para entrar nesse levantamento que eu fiz, eu só considerei livros que passam de 600 páginas da edição que eu li. Então, assim, clássicos, assim, que tem várias edições, textos de apoio, etc., variam bastante, assim, de edição em edição a quantidade de páginas, né? Porque tudo depende, além da diagramação, também a quantidade de informações extras que a editora coloca dentro daquele clássico. Então, para entrar, eu considerei apenas a quantidade de páginas das edições que realmente eu li. Eu estava pensando em fazer com 500, mas aí ia ficar com mais de 30 livros, então eu subi o sarrafo para 600, que aí já deu uma boa quantidade de livros aí, eu deu 12 livros, que aí o vídeo não fica tão longo e cansativo. Então vamos lá, né? Eu já vou mudar de tela para que a gente já possa começar a falar dos calhamaços. Então vamos lá, né? Eu já mudei de tela, a visualização, né? E tentei me encaixar aqui entre os livros que eu coloquei. Eu não fiz um ranking assim dos maiores livros que eu li, eu coloquei na ordem cronológica que eu li cada calhamaço, né? Porque já que todos os livros aqui são mais de 600 páginas, então já são livros bem grandes assim, então eu não vi necessidade de fazer ranking de livros maiores para os menores, que o menor aqui também é um calhamaço. Então vamos lá, né? O primeiro calhamaço acima de 600 páginas que eu li foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, né? Com 702 páginas. E eu me lembro mais ou menos da experiência de ler esse livro, assim, lá em 2011, quando eu era adolescente ainda. Porque Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o meu primeiro grande calhamaço, né? E ao mesmo tempo vinha de uma série que eu gostava bastante. E pelo que eu me lembro, a Ordem da Fênix tem uma dinâmica diferente em relação aos outros livros, né? Tem algo mais político. Então eu gostei. Mas assim, lembrando agora de cabeça, eu me lembro que foi um desafio, né? Porque 700 páginas na época era muita coisa. Mas é bom assim, né? Livros de infanto juvenis fazer esses livros de 500, 600 páginas, 700 páginas ou mais, porque meio já quebra um tabu na mente dos leitores, principalmente já na adolescência, já na infância, de que livro grande é chato ou não. A pessoa já lê esse livro assim de 600, 700 páginas voando e já se sente assim até mais empoderada assim de fazer outras leituras mais desafiadoras. E o próximo calhamaço que eu li, né, foi a Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis, e que tinha 752 páginas, que eu li em 2012. Esse livro, assim, eu me lembro que a minha experiência, assim, eu gostei bastante, acho que do primeiro volume, o encerramento eu achei muito bonito, mas os outros livros que fazem parte das crônicas, né, porque essa edição que eu li já é toda a saga das Crônicas de Nárnia, né, mas eu me lembro que eu gostei bastante do primeiro, bastante do último, mas os outros volumes entre os dois eu achei mais enfadonho, mais tedioso, não tão bom assim quanto o começo e o encerramento da série. E o próximo grande calhamaço que eu li foi em 2014, do Stieg Larsson, da A Menina que Brincava com Fogo, que é da trilogia Millennium, que teve 608 páginas. Eu me lembro que eu devorei tanto essa trilogia que cada livro eu li assim, voando, assim, rapidamente. Eu nem via essa quantidade de páginas, na real. Aí, em 2015, eu comecei o ano lendo Os Pilares da Terra, do Ken Follett, com 944 páginas, e essa aqui é outro livro, assim, que você pega e não consegue largar mais. Ken Follett tem uma escrita muito boa, e esse Os Pilares da Terra, assim, meu, magnífico. Eu acabei só lendo mais um livro dele, então é que vai entrar também nessa lista, mas eu ainda não peguei outras obras do Ken Follett para ler e é uma coisa que eu preciso voltar assim, ler mais obras dele. E também em 2015 eu li A Rainha do Castelo de Ar, né, da trilogia Millennium, que foi o encerramento com 688 páginas. Como eu já falei em outros vídeos, eu trato essa série como uma trilogia, porque depois o autor morreu, eles contrataram, né, pegaram outro autor para fazer uma continuação, né, porque originalmente a série Millennium ia ser uma série de vários livros, né, acho que de 7, 8 livros. Então a editora acabou contratando outro autor para dar continuidade a essa série, mas
Eu tentei ler o primeiro livro que ele lançou, mas eu já desisti ali, então eu trato essa série como uma trilogia. E também em 2015, né, que foi um ano dos calhamaços, eu li o E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, com 802 páginas, né? Essa edição que eu li foi um livro bem antigo que eu peguei na biblioteca, né? Então eu já tava com aquele cheirinho um pouco de mofada, eu me lembro até hoje. Mas a história é muito boa, vale muito a pena ser lido, mesmo com algumas problemáticas. Também 2015, que foi o ano que eu mais li calhamaços, foi o Battle Royale, com 664 páginas. E como eu já falei, gente, esse livro é viciante. Eu gosto muito da série de mangás. Eu gostei muito do livro. Vale muito a pena ser lido, assim, para quem gosta dessa coisa mais slasher e que tudo pode acontecer assim na história e ninguém está salvo. E no final de 2015, né, eu finalizei A Fúria dos Reis, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, né, com 654 páginas. Ia ser muito engraçado, né, porque eu fui ver, assim, o primeiro livro eu li em 2012, aí em 2014 eu li novamente, porque aí eu tentaria ler toda a série, aí em 2015 eu li A Fúria dos Reis, mas aí em 2016 eu não consegui ler o terceiro, né, para ir, minha tendência agora é voltar para reler o primeiro volume que eu gosto bastante, e como eu já disse, né, esse segundo volume é sempre um volume muito cansativo, né, mas eu vou tentar vencer ele novamente e finalmente ler completo o volume 3, que com certeza vai ser o melhor de toda a saga. E claro, os outros dois volumes assim que saíram depois. Mas já que nem o Jorge está com pressa de finalizar essa série, então também não preciso ter pressa para recomeçar e tentar colocar em dia. E em 2016 eu li O Mundo Sem Fim, né, do Ken Follett, né, que é o segundo livro que eu já li dele, e que é justamente tipo uma continuação dos Pilares da Terra, né? Ele vai passar com os descendentes dos personagens que aparecem nos Pilares da Terra. Mas eu tenho um pequeno problema com essa edição, que foi eles trocarem os nomes dos personagens, a tradução dos nomes dos personagens. Então vamos dizer assim, se nos Pilares da Terra tava lá Stefan, então aqui no Mundo Sem Fim aparecia Estevão. Então essas mudanças acabou criando uma pequena confusão para mim, né? Então esse é o único ponto negativo que eu me lembro do livro, mas assim, é uma história bem densa, pesada, igual os Pilares da Terra, mas ao mesmo tempo o Ken Follett faz essas 944 páginas passarem voando. E os últimos três calhamaços que eu li, né, foi de Stephen King, Novembro de 63, em 2016, com 728 páginas, né? Esse livro eu sempre acabo chamando de Novembro de 64 por acidente. Eu me lembro que esse livro me pegou de primeira, né? Eu gostei bastante, assim, já da história do começo. Então eu li basicamente, eu acho que as primeiras 200, 300 páginas do livro, assim, devorei praticamente ele. Li muito rapidamente. Mas aí ele acaba tendo um plot repetitivo. Então acho que a partir lá do meio do livro, do meio pro final, ele tem uma nova repetição, que no começo já tinha essa repetição, mas na hora que ele dá aquela outra repetição, acabou me cansando na história. Então aí a história ficou um pouco mais arrastada para mim do meio até o final. Mas no saldo, assim, no geral, eu acho um livro ok. Inclusive, eu assisti a minissérie baseada nele na época e também gostei. E o próximo livro é A Irmã de Ana Bolena, né, da Philippa Gregory, com 626 páginas, né, que eu li em 2016. E a Philippa Gregory é quase um Ken Follett, assim, né, também. Eles pegam romances históricos, pegam fatos reais e criam um romance, assim, por trás dele e que também é muito bom de ser lido. Assim, dessa série da Philippa Gregory, eu acho que eu li só uns 2 ou 3 livros. Eu acabei não lendo toda a série. Eu acho que ela ainda lança livros dessa série, mas eu tenho curiosidade, assim, eu acho que para voltar mesmo. Principalmente porque é uma autora que teve bastante adaptações para minisséries e que são minisséries bem aclamadas e que eu quero assistir também. Já no ano passado, né, depois de um intervalo de quase 10 anos, né, eu li novamente um calhamaço, que foi a escravidão na poesia brasileira, né, do século XVII ao século XXI, organizada pelo Alexei Bueno, com 714 páginas. Que foi um livro assim que não tem muito o que dizer, né? Tem poesias que tocam assim já do primeiro momento, tem poesias que você fica refletindo depois de um tempo, mas mas a seleção do Alexei Bueno é muito boa, né? Eu acho que ele tentou englobar todos os séculos, todas as vertentes de autores, assim, e todas as formas que a escravidão apareceu na poesia brasileira. Então,
para quem gosta de poesia e também para quem gosta de história, é sim uma boa opção. É um livro denso, né? Não é fácil ler poesia, pelo menos eu não acho fácil, mas é que vale a pena. Então já mudei a tela, né? Voltando aqui ficar maior. Então, como vocês viram, essa seleção não ranqueei, né? Eu deixei na ordem cronológica que eu li, e à medida que o tempo foi passando, eu acabei lendo menos calhamaços assim, mais robustos. Mesmo nesse período eu tenho lido livros com 400, 500 páginas, né, mas esses livros maiores assim acabou ficando mais distantes. Mas esses livros mais maiores acabou ficando mais difícil para eu ler, né, por causa de mudanças de rotina. Inclusive, né, eu acabei comprando um Kindle justamente para voltar a ler esses livros maiores assim, porque na rotina do dia a dia carregar um calhamaço também não é fácil. E à medida que a gente envelhece, a gente sempre espera mais conforto. Quando eu coloco o corte em 500 páginas, né, eu li bem mais livros, né, eu li 32 livros, né, como eu falei no começo do vídeo, mas a maioria eu também li nesse período de 2014, 2015, 2016, que aí foi anos que eu li bastante no geral, né, então eu acabei lendo também bastante calhamaças. Anos recentes eu diminui muito o meu ritmo de leitura, né? Eu estou tentando retomar, né? Por isso que eu acabei fazendo esse canal para justamente ter um estímulo a mais para ler e manter uma rotina de leitura mais organizada. E você, né? Quantos calhamaços você já leu? Você se lembra? Você lia mais calhamaços no passado? Você está lendo mais calhamaços esse ano, ultimamente? Porque eu me lembro também de uma reportagem da Folha de São Paulo, né? Dos livros mais vendidos no Brasil, né? E que a quantidade de páginas estava caindo e estava com menos livros acima de 500 páginas. Você faz parte também dessa tendência? Porque eu meio que eu acho que eu fiz parte dessa tendência de diminuir a quantidade de páginas dos livros que eu leio, mesmo tendo bastante calhamaços que eu quero ler ainda. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até.